No início do ano, uma das preocupações tributárias daqueles que são proprietários de veículos é o IPVA. É muito comum, por isso, a gente ver postagens nas redes sociais, inclusive, com buracos nas ruas, buracos nas estradas, associando isso ao IPVA no sentido de deslegitimar a sua cobrança. Apesar de ser completamente legítima a revolta, e as pessoas têm mesmo que reclamar desses buracos nas ruas e nas estradas, isso é um equívoco tecnicamente, porque o valor arrecadado a título de IPVA não é atrelado à manutenção das estradas. No vídeo de hoje falaremos sobre isso e mais outras nuances sobre o IPVA. O IPVA é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal e incide sobre a propriedade de veículos automotores, é um dos 3 impostos de competência dos estados. Ao contrário do que muitos acreditam, principalmente aqueles que não têm formação jurídica ou que não estudaram especificamente direito tributário, o valor pago a título do IPVA não está atrelado à manutenção das estradas ou das vias públicas. O IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E como um imposto, ele não está vinculado a uma atuação estatal. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículos automotores, que é uma manifestação de riqueza própria da vida privada que não tem nada a ver com uma atuação estatal. O fato gerador dele não é uma prestação estatal, e sim um índice de riqueza da vida privada, a propriedade de veículos automotores que autoriza a cobrança pelos estados e o Distrito Federal de uma exação tributária. Além disso, por ser um imposto, o produto da sua arrecadação não está afetado a uma despesa pública específica, conforme determina o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. De acordo com esse artigo, é vedada a vinculação da receita dos impostos a órgão, fundo ou despesa, com as exceções previstas na própria Constituição, entre as quais não está o IPVA. Então não, o IPVA não está atrelado à manutenção das estradas ou das vias públicas. Se o produto da sua arrecadação não é vinculado a uma despesa específica, a arrecadação do IPVA vai entrar nas receitas do orçamento fiscal e elas serão dotadas para despesas gerais do orçamento fiscal do Estado, onde o veículo está licenciado, conforme a lei orçamentária aprovada por aquele Estado. Apesar das reivindicações serem legítimas, é tecnicamente equivocado a gente atrelar a reivindicação da manutenção das estradas ao pagamento do IPVA, porque o pagamento do IPVA pode servir para outras tantas despesas do orçamento fiscal daquele Estado. Mas esse equívoco ele não surgiu do nada, ele tem sim um fundamento. O IPVA ele só foi criado pela Emenda Constitucional número 27 de 1985, um pouco antes da Constituição Federal de 1988, e ele também foi previsto como um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Antes disso, não havia um imposto equivalente, sim uma taxa, a taxa rodoviária única, também conhecida pela sigla TRU. Ao contrário do imposto, a taxa é um tributo vinculado a uma atuação estatal, que pode ser o exercício do poder de polícia ou a prestação de um serviço público específico e divisível. Além disso, o produto da sua arrecadação está vinculado a uma despesa específica atrelada aí a esse serviço ou a essa atividade estatal no exercício do poder de polícia, apesar de haver alguma divergência da doutrina sobre isso, que a gente vai ver oportunamente. A TRU ela foi instituída pelo Decreto-Lei 999 de 1969. Era uma taxa devida pelos proprietários de veículos licenciados no território nacional e era cobrada pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para a qual o produto da arrecadação estava vinculado. O produto arrecadado da taxa ia para o próprio Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Ou seja, até 1985, os proprietários de veículos automotores pagavam não um imposto, mas uma taxa, e o produto da arrecadação realmente estava destinado às obras de crescimento das rodovias nacionais naquela época. Então, naquela época, se pagava realmente uma taxa, uma TRU, e ela estava destinada realmente às estradas. O produto da arrecadação estava destinado às estradas, o que mudou desde 1985. A gente não vai entrar aqui na discussão sobre a TRU, se era ou não constitucional, se o fato gerador é um fato gerador possível para taxa, enfim. A gente não vai entrar aqui nessa discussão. O fato é que essa noção de que se pagava um determinado tributo para
as estradas, para a manutenção das estradas, para obras de crescimento das estradas, ela foi passada de geração para geração. Ela existia, né, começou a existir em 1969 e durou até 1985 e isso perdurou já mais de 30 anos que isso mudou e as pessoas continuam entendendo que pagam o IPVA para a manutenção das estradas. Outro ponto que eu acho curioso do IPVA é que o STF, no recurso extraordinário 134509, entendeu que o IPVA não incide sobre embarcações e aeronaves, mas apenas sobre veículos automotores terrestres. Esse julgamento não se deu por unanimidade, foi vencido o relator, o ministro Marco Aurélio, e prevaleceu o voto do ministro Sepúlveda Pertence, que se assentou nos seguintes argumentos. Primeiro, o IPVA é o sucessor da TRU, e a TRU só incidia sobre veículos automotores terrestres. Então, pelo contexto histórico do surgimento do IPVA, a intenção era que ele só se destinasse para veículos automotores terrestres, porque antes a taxa só era cobrada de veículos automotores terrestres também. O segundo argumento foram contradições relativas ao registro dos veículos, porque as embarcações e aeronaves não se submetem ao registro estadual, que é típico dos veículos terrestres, e isso geraria uma dificuldade para definir qual estado seria legítimo para cobrar o IPVA desses veículos, né, das embarcações e aeronaves. E além disso, tinha a questão também da transferência de receitas. Parte da arrecadação do IPVA é transferida para os municípios. Se você não tem um registro do veículo atrelado a um município e a um estado, não teria como haver a definição de para quem iria aquele valor da repartição da receita tributária prevista na Constituição. Então, como as embarcações e aeronaves não estariam atreladas a um município específico, então não deveria incidir o IPVA. Assim, com base nessa contextualização que eu coloquei aqui para vocês, o STF entendeu que o IPVA não incide sobre embarcações e aeronaves e restringiu o seu fato gerador aos veículos automotores terrestres. Há muita crítica da doutrina sobre essa decisão do STF, muita divergência doutrinária, né? Muita gente entende que, tecnicamente, essa decisão do Supremo não foi a mais feliz, digamos assim, mas é isso que prevalece até hoje. O terceiro e último ponto que eu trago aqui para vocês sobre o IPVA é que o IPVA não tem uma lei complementar com as suas normas gerais. As normas gerais do IPVA não estão no CTN, até porque o CTN é de 1966 e o IPVA só surgiu em 1985, então a gente não tem as normas gerais do IPVA no CTN e depois disso também não foi aprovada uma lei complementar trazendo normas gerais e dispondo sobre conflitos de competência a respeito do IPVA. O STF entende que na omissão legislativa a respeito da lei complementar prevista no artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, os estados passam a ter competência plena para legislar sobre determinado imposto. E aí ele utiliza para isso o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, que acaba sendo um fundamento para a competência legislativa plena dos estados a respeito do IPVA, e também tem outros impostos que têm essa mesma situação, mas aqui a gente está falando especificamente do IPVA. Assim, é possível que haja eventuais conflitos de competência envolvendo o IPVA justamente pela ausência dessa lei complementar e por ser um imposto de competência dos estados. Se os estados têm competência legislativa plena, pode ser que a lei de um estado conflita com a do outro estado e haja um conflito de competência. Na verdade, pode ter uma situação em que dois estados estejam cobrando o IPVA de um mesmo veículo automotor, de uma mesma propriedade de veículo automotor, e o fato de a gente não ter uma lei complementar resolvendo esse conflito, a interpretação vai ficar para o judiciário resolver, e nisso faz muita falta realmente não ter uma lei complementar sobre determinado imposto. Exatamente por não ter uma lei complementar, a aula sobre o IPVA ela fica também prejudicada, exatamente porque a gente não tem as normas gerais do IPVA, e aí a sua regulamentação fica a cargo da lei de cada estado. E aí a gente não tem aqui como falar sobre a lei de cada estado sobre o IPVA. Eu selecionei os 3 pontos que eu acredito que sejam mais comuns e mais curiosos sobre o IPVA, que aí vai se aplicar para todo mundo, onde quer que esteja, e eu espero que essa abordagem tenha sido útil para vocês, pelo menos para a gente definir alguns equívocos técnicos que a gente comete no dia a dia e até no senso comum.
Se vocês gostaram, não deixem de acompanhar o nosso canal, inscrevam-se aqui no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!